Aí vamos ver a resposta do Jones agora. Vambora. Come on, Jones! Resposta, né? É pergunta, porque Peraí. o teu era a tua réplica. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Perdão, então. Vamos Eita, lá. minhas perguntas ficar sem resposta. De novo. Gente, como vocês podem ver, o vereador ele tem dificuldade de responder sobre os problemas da educação em Pernambuco como um todo, tem problema de falar, de criticar a governadora, inclusive um comentário totalmente desnecessário sobre a governadora ser bonita, enfim, é o tipo de coisa que não vale a pena comentar. Mas aí, vamos fazer um debate que é muito importante. Eu, enquanto professor, a gente é crítico a essa propaganda que é colocada, que Pernambuco é um modelo de escola em tempo integral. Por quê? A gente defende um modelo de verdade de educação em tempo integral. O que existe em Pernambuco não é uma educação em tempo integral, é uma escola de tempo estendido, que pega as escolas com estrutura precária, a maioria sem laboratório de química, sem laboratório de física, laboratório de informática, biblioteca, água potável, quadra poliesportiva, não tem esporte, não tem música, não tem dança, joga os estudantes o dia inteiro lá trancado e não tem nem sequer a complementação do currículo. O que a gente defende? A gente defende um modelo de escola integral baseado no CIEPs de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, uma escola de fato integral que combine o currículo tradicional de história, geografia, português, matemática, biologia, com esporte, com arte, com dança, com cultura, com atendimento psicológico, dentário, com condições de garantir a escola como espaço real de cidadania e de execução de direitos de crianças e adolescentes. Mais do que isso, a gente entende que a escola precisa ter estrutura... Para o povo da direita, isso daí é desnecessário, totalmente desnecessário. Mas tinha que ter mesmo, tinha que ter isso na escola. ...adequada e que os professores precisam ser valorizados. Aí a pergunta é, Eduardo Moura, qual é a situação das escolas em Pernambuco, da infraestrutura das escolas em Pernambuco? E o que é que você acha do modelo de escola em tempo integral que foi aplicado pelo PSB aqui em Pernambuco e que é defendido pela atual governadora, que também reivindica esse modelo como um modelo de escola em tempo integral? E aí, qual é a sua concepção sobre isso? O que é que você tem de propostas no tema? Finalmente uma pergunta inteligente. Obrigado, meu senhor. Eu acho ridícula a escola pernambucana. É ridículo transformar uma farda num uniforme de passinho. Seja a escola EREM, não sei se você sabia que o nome era esse, de tempo integral, seja a escola de tempo normal. Concordo plenamente em você ter escolas de tempo integral que tenham todas... Agora, eu não concordo com uma coisa, você não falou sobre isso, militância. Escola não é lugar de militância. Agora, a minha proposta, agora a diferença é essa. Eu tenho um mandato e tenho um projeto. E 32 projetos na casa. Sabe qual é um deles? Que as escolas de Recife têm uma educação política, financeira e de trânsito. Vê só. Agora, sabe o que aconteceria com a educação política, por exemplo, senhor Jones Manuel? As crianças iam aprender e com adultos iam, digamos assim, reproduzir esse conhecimento de que não iriam se vender por um pão com mortadela. E tu sabes qual é o espectro político que faz isso? A esquerda. Tu sabe quem é que paga pra ter voto? Esquerda. Agora, eu tenho coragem pra falar isso, porque todo mundo já foi atrás do meu passado e não achou nada. Tu pode... Desde que eu me conheço por gente, os coronel tudo são da direita. Eu não posso negar que também tem gente que veio da esquerda com más intenções. Porém, eu não quero inimputabilidade para elas. Se fez errado, tem que ser imputado. Essa é a diferença, acho que um pouco da linha de raciocínio. Eu não protejo se alguém fez alguma coisa, entendeu? Seu próximo, PSB comprar voto. Aliás, teve acho que foi uma operação da Polícia Federal no gabinete de uma vereadora do PSOL na legislatura passada na Câmara de Vereadores sobre rachadinha. Tá vendo? Não é só contra o mito, não. Investiga todo mundo. Mas a gente vai entrar sobre isso ainda. Calma, que nós vamos entrar sobre muita coisa. Você é do PSOL, né, agora, né? É porque você já foi do PCB, aí foi expulso. Aí criou o PCBR, que não era partido, aí foi expulso. Aí agora tá no PSOL. Mas você é revolucionário, mas tá se rendendo ao sistema democrático pra tentar ter um cargo. Eu não consigo entender essas contradições. São muito complicadas pra mim. Mas a pergunta qual foi? Qual outro sistema ele vai ter que entrar? Eu tenho projeto já. Não é proposta. Eu já tenho projeto. Eu já tenho um projeto colocado na Câmara de Vereadores, que a maioria é do PSB, por isso que não é colocado para ser votado. E esse é um problema que você tem que responder se você for deputado federal, porque hoje tem 15 deputados federais do PSOL. Não sei se você sabe disso. Mas tem quantos atuantes? Você sabe quantos atuantes tem? Porque eu sei. Se você me perguntar, eu respondo. Mas você vai dizer que, não são, né? São 15 deputados do PSOL. Você tem que ter uma, digamos assim, capacidade de conversar com outros partidos para que você bota os projetos para frente. Aí vem a moral da coisa. E eu tenho moral, parceiro. Eu não converso conversa fiada, nem de dinheiro, nem de corrupção com ninguém. Eu vou botar 60 projetos da Câmara de Vereadores. Nenhum vai ser votado, mas eu não me vendo. Agora tu tá no terceiro partido para tentar ter um cargo. Fazer o quê, né? Cada um com sua moral. A minha, eu defendo.
Grande defesa. Pode ser? Jones Manuel, 3 minutos. Gente, ele não conseguiu responder a pergunta. E aí, veja, eu não tô num terceiro partido para ser eleito, não, né? Eu tenho 15 anos de militância comunista, sempre defendendo a mesma coisa e sou conhecido pela minha atuação política, pela minha produção intelectual. Mas veja, Eduardo, ele não tem nenhum projeto aprovado, não é porque o PSB tem maioria na Câmara, não. É porque é proibido pela lei orgânica do município apresentar projetos de lei que impliquem encargos financeiros à prefeitura. Todo projeto de lei vem com novos encargos financeiros para o executivo. Os projetos de lei dele não são aprovados na comissão. É por isso que não é aprovado absolutamente nada. Porque é proibido. Eduardo, o silêncio, por favor, pra gente Eu seguir tô no aqui. mesmo tom que ele tava falando, Gabrielzinho, desculpa. É proibido o vereador apresentar projetos de lei que impliquem novas despesas financeiras para o executivo. É por isso que os projetos de lei dele não são aprovados. E aí é tão ignorante, é tão despreparado para falar sobre educação que ele apresentou um projeto de lei para ter educação política. Já tem o nome, a disciplina que ensina política para os estudantes é filosofia e sociologia, que foi atacado pelo novo ensino médio que o Partido Novo também apoiou no Congresso. O outro já tá até com a cabeça assim. Porque é verdade. Nacional, na época que Mendonça Filho era o secretário, era o ministro da Educação no governo Temer, né? Projeto, inclusive, o novo ensino médio, que é repudiado pela imensa maioria dos professores de Pernambuco, do Brasil inteiro, inclusive pelos gestores de escolas, que o governo Lula se comprometeu a revogar e não fez. E a gente defende esse debate. Defende que o novo ensino médio seja revogado, que se abra uma discussão sobre o ensino médio no Brasil, porque esses... Vocês têm uma noção, aqui no estado de São Paulo, foi em 2003, quando eu me formei, em terceiro colegial. Me formei assim, né? Fiquei em Independência. Aí, quando eu fui refazer no EJA, eu ia fazer Biologia e Matemática. 2 matérias que eu fiquei em Independência em 2003. E aí, para eu ficar formada segundo grau completo, eu demorei muitos anos. Aí, quando eu tive um veículo certinho, consegui concluir o meu segundo grau. Segundo grau que fala, né? Terceiro ano, segundo grau na minha época, enfim. E das 2 matérias, virou 4 matérias, porque entrou em grade a matéria de Sociologia e Filosofia, né? E Artes. Não tinha, olha pra você ver, em 2003, na grade que eu fiquei devendo Biologia e Matemática, não tinha essas 3 matérias. Eu tive que fazer, mas para concluir, tive que fazer 5 matérias. Ó, mudou. Isso é bom, porque onde que eu aprendi sobre meritocracia foi em Sociologia e Filosofia. Que eu aprendi que isso não existe. Que tudo aquilo que era jogado na minha cabeça é o que eles chamam hoje em dia de crenças limitantes. São as crenças limitantes. Esse negócio de meritocracia. Você entendeu? E eu fui só aprender isso, me dar ter consciência quando eu cumpri quando eu estudei, quando eu fui cumprir meu terceiro ano colegial no EJA, que aí, em vez de fazer 2 matérias minhas que tá faltando, entrou mais essas 3 matérias, Artes, Sociologia e Filosofia. E ó, abriu minha cabeça, expandiu. Falei, meu Deus! E aí pra você ver, eu não tinha. Lá em Minas eu tinha atividade de escritório, que aprendia a preencher cheque, fazer essas coisas assim na época, que tinha isso, que era tipo um assistente administrativo, essa atividade de escritório. E tinha religião na minha escola. Eu tinha que aprender de religião também, tipo teologia de religião. Você vê, né? Cada canto, né? Eu vim pro estado de São Paulo, aí faltavam umas matérias, mas como tinha as outras lá, enfim. Quando entrou Sociologia, Filosofia, Artes, essas coisas na grade, mano, expande a cabeça da gente. Faz ó, expande muito. Itinerários formativos, como é a característica do novo ensino médio, foram aplicados só nas escolas públicas. As escolas privadas, as escolas mais caras do Recife, por exemplo, não aderiram ao novo ensino médio. Tão ruim que é. Mendonça Filho apresentou esse projeto no interesse das fundações empresariais. Então a gente precisa de uma verdadeira escola em tempo integral, uma escola no modelo CIEPS de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. A valorização dos professores, pagamento do piso do magistério. Valorização dos professores tem que ser valorizado mesmo. Porque, por exemplo, na rede pública, quantas vezes eu fiquei numa sala que começava o ano com mais de 50 alunos, 50, 60 alunos. A lista de
de presença, tipo, que era para ser 29, 30, tava dobrada com um professor para aquilo tudo de molecada, né? Quando começa mais matéria, eles colocam mais aluno ainda, que aí os professores ficam rodando na sala, né? Quando troca as matérias. Esse sujeitinho aqui foi numa escola rasgar um cartaz de campanha contra o racismo e nunca fez nada para defender a melhora da infraestrutura das escolas, as condições de trabalho dos professores, para defender mais concurso público para os professores, para defender uma verdadeira educação integral em Pernambuco e para defender o fortalecimento da educação infantil na cidade do Recife. Então, repare, é muita conversa, é muito blá blá blá, é muito ataque, você é revolucionário, você não sei o quê. Eduardo, já a gente vai revelar o seu caráter, porque o caráter de uma pessoa você conhece na relação que ela tem com alguém que está subordinado a ela. Então, já a gente revela o caráter dele. Mas eu quero destacar para vocês o seguinte: o sujeito não entende absolutamente nada de educação e não entende absolutamente nada do trabalho de um vereador na Câmara. É por isso que não aprova nenhum projeto. Porque o trabalho dele é fazer videozinho pra rede social lacrando e humilhando trabalhadores e trabalhadoras. Isso que eu acho engraçado. Conclusões. Eles adoram humilhar trabalhador, humilha servidor público, todo mundo que presta serviço, eles humilham e depois pede voto, gente. Que coerência que tem. Eu não voto. Eu não. Larga de ser besta. Primeiro bloco encerrado, galera. Você que tá acompanhando até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa teu comentário aí, manda pros amigos, que apesar dos pesares de como tudo começou, acabamos de fluir o primeiro bloco sobre saúde e educação e vamos entrar no segundo agora. Posso fazer um pela ordem bem rápido? Fale. É só pra citar aqui uma coisa, artigo 61 da Constituição Não, de 1988. Deixa isso no teu tempo, quando tu for falar, é tu agora. Tá, beleza. É agora, só vamos lá, ó. Pra ele conhecer a Constituição. Bloco agora da economia, desemprego e fome. Esse é o assunto do segundo bloco nesse momento. Começa com Eduardo Moura com a pergunta de 2 minutos. Usa teu tempo aí, Eduardo, valendo. Valeu, Gabrielzinho. Vamos pro segundo bloco. Jones, conheça um pouco da lei, sabe? A Constituição brasileira, ela é a lei, é pra ser, né? A lei maior do país. Infelizmente, temos o STF, que tá rasgando a Constituição. Mas na lei orgânica da cidade do Recife, não há qualquer proibição de criação de projetos e não é de criar cargo que tenha salário, é que crie custo para o município. Então você já tá falando errado. Não é cargo financeiro. Encargo financeiro. Então tá melhor essa dicção. Outra coisa, Nossa, o artigo que 61 da Constituição de 1978 e também o artigo 19 da Constituição de Pernambuco garantem esse direito. Então você está realmente muito mal informado, como eu já imaginei. Mas no bloco 2, eu tenho que fazer uma pergunta. É isso, meu amigo Gabriel? Isso, no bloco 2, a gente vai falar sobre economia, desemprego e fome. Bom, segundo meu amigo Jones Manuel, amigo não, que eu não gosto de terrorista, mas segundo o Jones Manuel, que defende o Hamas, ele diz que todo mundo tem que deixar de pagar imposto, que empresário é demônio. Embora ele tenha um canal que ele mesmo justificou para a saída dele do outro partido não, aglomerado político, de que era uma empresa particular. Quem tem uma empresa, até onde eu sei, é empresário. Mas no mundo dele pode ser que não seja, né? Fazer o quê? Mas ele diz que empresário é o demônio. Uma pergunta, você sabe qual é a taxa de desemprego hoje dos pernambucanos? E você sabe qual é a diferença de desemprego para a falta de procura de emprego? Outra pergunta, se você sabe como é que é feita a medição de desemprego no estado de Pernambuco e quantos empresários empregam quantas pessoas em Pernambuco? São 4 perguntas em uma, por favor, eu sei do meu tempo. Zerado, Jones Manuel, resposta, 4 minutos. Gente, Pernambuco tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil, só perdendo para a Bahia. A gente tem quase 9% de desemprego, só que aí quais são os dados do IBGE? O IBGE, na verdade, não mede emprego e desemprego com carteira assinada, mede ocupação e desocupação. Então, se você está trabalhando numa bicicleta, por exemplo, entregando iFood 10 horas por dia, você é considerado empregado. Então, nós temos quase 9% de desemprego no Brasil, só que Pernambuco tem 50% de informalidade, e a informalidade entre as mulheres é, inclusive, maior, 56%. Nós temos um problema crônico de desemprego, de baixos salários, de trabalhos precários. Só na região metropolitana de Recife, a gente tem quase 100 mil trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, que foi a oportunidade que conseguiram. Pernambuco não tem hoje um projeto para aumentar a complexidade produtiva da sua economia, para reindustrializar o Estado, para gerar empregos de qualidade, que paguem altos salários, que tenham boas condições de trabalho. O que é que a gente defende? Chegando lá no Congresso Nacional, a gente vai pautar, primeiro, a revogação da contra-reforma trabalhista, que explodiu a informalidade no Brasil. Repetindo, Pernambuco tem 50% de informalidade. Segunda coisa, a gente vai avançar na luta contra a pejotização. A pejotização é um perigo e que está ameaçando.
Ah, então tá bom, amor. É civastatina de 40. É de 40 que eu tomo. Ó, os bichos já ficou tudo uriçado aqui porque escutou tua voz. Aí de- Né, Fergus? O papai. Tô lambida. Ai, te amo. Até daqui a pouco. Eu vou fechar as crianças já aqui dentro, que a Raja tá aqui dormindo. Vou aproveitar que estão tudo aqui e já vou fechar as portas, tá? Pedro já. Tá um cauzinho ainda de árvores caídas, sinalizações precárias. Dá pra andar, só devagarzinho. Tá bom, Momo. Já fechei todos os bichos aqui dentro de casa. E com cuidado. Tá muito ruim a rua ainda? Ainda Dom Pedro tá muito estragado. Deu uma chuva aqui em Ribeirão esses dias que regaçou foi tudo, como diz lá em Minas. Passou um vento, desteiou casa, as comunidades estragou tudo as casinhas. Graças a Deus aqui não aconteceu muita coisa não. A árvore aqui daqui frente de casa nós podou, nós mantém ela podada, porque nós ficamos com medo justamente disso, né? Enfim, não vem ao caso. Mas ficamos sem energia ontem, até 10 horas da noite, e estamos sem água ainda. Estamos sem água. Ah, Dom Pedro, farmácia, eu vi um chá aqui no drogão aqui em cima, não. Eles conseguiram tirar o bem-vindo lá ao Ipiranga, que caiu? Ai, amor, meu Deus do céu, que medo. Isso é porque é 1h da manhã, viu? 1h15 da manhã. Não tem trânsito nenhum, a cidade está meio vazia. Principalmente hoje, trabalhadores e trabalhadoras da área da comunicação, da área da saúde, da área da educação, das áreas jurídicas. Hoje é uma tendência, por exemplo, planos de saúde, grupos hospitalares privados obrigarem os trabalhadores a abrir uma pessoa jurídica e serem contratados como PJ, sem férias, sem direitos trabalhistas, sem licença maternidade, sem licença paternidade e por aí vai. A gente também precisa avançar e garantir o fim da escala 6x1, que o Partido Novo é contra. O Partido Novo é contra o fim da escala 6x1. E mais do que isso, trabalhar para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais como perspectiva de médio e longo prazo. Para fazer isso, a gente precisa ter um projeto de reindustrialização do Brasil, enfrentando essa dinâmica neoliberal de um país que depende de soja, de gado, de boi, que está preso na especulação financeira, na bet, no rentismo e que não gera emprego de qualidade. É possível fazer isso? É possível. Pernambuco tem vários potenciais. Veja, nós temos o LAFEP, que é o terceiro maior laboratório público do Brasil. O LAFEP poderia ser o centro de uma política de um complexo econômico industrial da saúde em Pernambuco. Mas o LAFEP não tem concurso público, gente, desde 2014. É um laboratório público que... O que tá acontecendo? Esses meninos estão ficando tudo doidos. Tá doidão, Morena? Tá marcando? Tá abandonado e não tem seu potencial usado. Do mesmo jeito, o potencial de produção de alimentos, fortalecimento da agricultura, do ecoturismo, obras como a Transnordestina, né, do trecho Salgueiro-Suape, que estão paradas, que não andam. Pernambuco tem vários potenciais que não estão sendo usados porque simplesmente não tem projeto. A governadora Raquel Lira criou o programa Pé na Estrada, investiu 5 bilhões, isso aumentou a geração de emprego na construção civil, mas isso já tá passando. Ano que vem, o desemprego vai explodir de novo em Pernambuco, enquanto a gente continuar com essa economia centrada em comércios e serviços simples. E aí a gente pode e deve usar as universidades públicas, os institutos federais, usar o LAFEP, usar a Copegás, usar os aparelhos que a gente tem para pensar um plano de desenvolvimento da economia pernambucana que parte necessariamente Outra aqui atrás, parece um fantasma. e também da dimensão nacional. Não dá para pensar emprego, qualidade do trabalho em Pernambuco sem enfrentar a dinâmica neoliberal, sem enfrentar a dinâmica de uma economia que se desindustrializa cada vez mais. E também é muito importante destacar, gente, o fortalecimento dos auditores fiscais do trabalho, os AFTs. O governo Lula não convocou todos os aprovados no último concurso. A gente teve recentemente casos de trabalho análogo à escravidão em Exu, Joaquim Nabuco e Limoeiro. Fortalecer a auditoria fiscal do trabalho é muito importante, porque tem muita gente, Eduardo Moura, que viola direitos trabalhistas. Sim. Eduardo, o que é que você acha de quem viola direito trabalhista? Você acha que quem viola direito trabalhista é gente decente? Me responda isso, por favor. Tempo, Eduardo, réplica 3 minutos. Ao contrário de você, eu respondo. Pra mim, quem viola direito trabalhista não é decente. Agora, tem um detalhe. Qual é a violação do direito trabalhista e se ela é verdadeira ou não? Vamos falar sobre... Eu adoro quando ele faz isso. Você não respondeu, como sempre, nenhuma pergunta minha você responde. A medição de procura de emprego, tá? A medição não é por gente empregada ou desempregada. O que se mede é quantas pessoas procuram as agências do trabalho para procurar emprego. E isso responde uma outra coisa que você também falou errado aí, quer dizer, não, porque a É que ele não pegou a informalidade fonte sabe que ele o é, queria. parceiro?
Tem muita gente que não tá querendo assinar Respondeu carteira errado porque não senão pegou a perde o fonte que ele benefício, que é o queria. benefício Bolsa Família. Por isso que nós temos tanta informalidade. Outra coisa que você não sabe, ou então você não é normal da cabeça. Tem um vídeo seu dizendo que a Você gente... que não é normal. Aspas. A gente tem que acordar todo dia pra matar o patrão. Todo dia pra matar o patrão. E você fala aqui, porque Raquel Lira não fez a reindustrialização. Porque não aumentou a empresa. Peraí, eu não entendi. E outra, você tem um canal. Você é patrão de alguém. Você tem editor, você tem assessor. Então você tem que morrer também? Você defende a sua própria morte? Só pra eu entender. Porque defender o Hamas de novo, você defende. Agora você só faz Ai, o decorar. Júlio Meu está irmão, você é um menino de colégio, de quarta achando série, tudo que ridículo. decora, eu não entendi, o textinho que vai apresentar no trabalho da escola. Eu não entendi. Nenhuma, absolutamente nenhuma pergunta minha você respondeu até agora. Porque você não sabe, você espera vir aí no seu celularzinho a assessoria, enquanto eu tô vendo um vídeo de cachorro. Aff, Defende a sua Quer própria dizer, morte. É só uma pra eu diferença entender. gigante. é do que é mesmo. um militante, como ele mesmo diz, Com um e outro do com que falta é de um compromisso. parlamentar. Agora, com uma diferença. Eu tenho técnica de comunicação, parceiro. Não. Hoje, tu vai sentir algumas. Mas fica Grandes tranquilo, bostas de tem uma surpresa pra técnicas tu no de final. merdas, de comunicação É isso. de merdas. Ô, Gabriel. Tempo. Tomar no- Jones Manuel pergunta 2 minutos. Gente, eu tô aqui no celular com as coisas que eu anotei pra perguntar a ele, e é isso. Agora, vamos lá. Eduardo, no Brasil, se mede o emprego formal a partir do CAGED, e o IBGE traz as taxas de ocupação, desocupação e desalentados, que são pessoas que desistiram de procurar emprego porque não conseguiram. Assim, ninguém faz medição de emprego e desemprego a partir da Agência do Trabalho. Existia uma pesquisa estadual de desemprego na região metropolitana de Recife, que era uma parceria DIEESE com o DEP, FIDEM e o Ministério do Trabalho, que o governo Raquel Lira descontinuou. Então você não sabe absolutamente nada, tá falando besteira. Agora, Eduardo, você falou que quem não paga direito trabalhista não é decente, né? E tem que ver se é verdade. Tá subindo agora pras minhas redes sociais Vai, Jones. a vai, cópia do Jones. processo que Eduardo Moura foi condenado. Porque uma auxiliar de enfermagem, ele não gosta de enfermeira, viu, gente? Uma auxiliar de enfermagem trabalhava na casa dele como cuidadora de idosos e empregada doméstica. Ele não pagou, não depositou o FGTS dela. Ela entrou na justiça, ganhou na justiça porque ele não pagou o FGTS. Sim. Gabriel? Eduardo, por favor. Tô falando tão baixinho, feito ele tá falando. Vai, ele tem ria, 5 segundos aí. trabalha. Não, mas fica atrapalhando pra quem tá assistindo, pô. Por favor, me Respeitar, pergunte isso. Por respeitar favor. quem tá assistindo. Vai, segura. 5 segundos a mais. Ele não pagou o valor do acordo, que era só 20 mil reais, não pagou. Aí a trabalhadora entrou na justiça cobrando a execução. A verba de gabinete dele, de vereador, chegou a ser bloqueada. O juiz depois desbloqueou, entendendo que uma parte da verba era para o trabalho de vereador dele. Parcelou o pagamento. Ele alegou que estava desempregado e não poderia pagar isso no final de 2023. Enquanto isso, ele estava empregado e fez um casamento chique, riquíssimo, lá em Carneiros. E até hoje não pagou a trabalhadora. Eduardo, você ganha um salário de 23 mil reais como vereador. Por que você não pagou o FGTS atrasado da trabalhadora que está em execução na justiça? Muito obrigado por perguntar, meu Eduardo, amor. 4 minutos. Obrigado. Primeira coisa, qual foi o ano que você falou? 2023, é? Eu fui eleito em outubro de 2024. Como é que eu ganhava 23 mil reais? Segundo ponto, tava desempregado sim, tinha saído da TV Tribuna em dezembro de 2022. Mas estava na Passei tribuna 6 e meses casou. desempregado. Inclusive, entrei numa depressão Fez e tentei tirar festona. minha própria vida. Ponto 2. Agora, sabe o que aconteceu durante a pandemia? Tava sem receber salário lá na Tribuna, 2 anos seguidos. Vendi um apartamento que eu tinha lá em João Pessoa. E o que é funcionária? Ela é a tua amiga? Ela é tua parente? Alguma coisa? Não sei, mas eu acho que nem assim justifica. Por que diabos ela teria que ter trabalhado de graça pra você? Isso que eu acho engraçado. Os trabalhadores não podem ter direito, tem que trabalhar de graça e ficar feliz e tá grato de poder servir alguém. Ah, tem a dó. Sabe pra quê? Eu Ó, o pagava Morzão 600 reais a mais pra essa servidora, pra ela cuidar da minha mãe. Tu sabia que ela tinha carteira assinada? Sabe quem assinou a carteira dela? Aliás, tu sabe o nome dela, não sabe? Por que tu não falou? Não tá com medo que ela diga que é mentira tua? Não tá querendo expor, menina. Deixa eu interromper aqui que o Morzão chegou.